até o versículo de número 14. Vocês acharam aí, carta de Paulo aos Efésios? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Preste atenção nessa frase que ela é tremenda, né? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Fôssemos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo, filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Diga comigo, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Diga comigo, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém e amém. O Caldelino está aqui hoje, né? Porque ele foi visitar a congregação, precisou. Então a Vilsimone é quem vai ficar com o microfone aí, Vilsimone, na sua tradução. Leva ali para a Vilsimone. Quando a gente precisar, ela vai ler. Meus amados irmãos, eu gosto muito quando eu vou pregar em um congresso que me dão um tema, porque quando me dão um tema, me dá a oportunidade de desenvolver uma nova mensagem que eu ainda não a escrevi. E recentemente nós ministramos em um evento em Uberlândia, num congresso de jovens, e o tema deste congresso falava sobre a identidade de filhos de Deus. Eu achei muito interessante essa temática e fui estudar esse texto que nos foi dado. E aí eu fui descobrir nesse texto, e a gente vai descobrir nesse texto, e não só aqui, que nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Às vezes a pessoa é crente, mas não se tornou filho de Deus. Esse texto que nós lemos aqui esta noite vai dizer, você vai saber hoje, né, pelo texto, pela ministração desta mensagem, se a sua vida, como você está, como você vive, como você é, se você realmente tem essa identidade de filho de Deus ou não, ou se você apenas se aderiu a uma religião, se tornou um crente, se tornou um religioso, e aí está achando que do jeito que está, como se comporta, como está vivendo, vai morar no céu. Todos nós somos sabedores que nenhum de nós deu de mim, pastor Arnaldo, ao porteiro, está lá na porta, vamos entrar no céu de qualquer maneira. Ninguém vai entrar no céu por título.
não é título que dá salvação. Então não é título de pastor que dá salvação a pastor. Não é título de presbítero, de diácono, de missionário, de título de pregador, de cantor. Título não dá salvação a ninguém, né? Um título ministerial é apenas a forma como a pessoa é conhecida naquele ministério que ele desenvolve naquela igreja local. Mas todos nós somos sabedores que o próprio Cristo vai dizer em Mateus 7:21: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É Jesus quem diz isso. Então, essa temática fala sobre a identidade de filho de Deus. Aí nós colocamos aqui, são muitos os pontos de vista sobre a definição de identidade. Eu fui pesquisar, para cada ciência humana, ela tem uma definição de identidade. Então a psicologia diz uma coisa, a psiquiatria diz uma coisa, a sociologia diz outra, a psicanálise diz outra coisa sobre o que é identidade, e cada uma cria a sua própria definição de identidade. E um certo rabino judeu, ele deu uma definição para a identidade e disse que identidade é saber quem somos, de onde somos e o que nos define como pessoa. Isso é identidade. Quem eu sou? Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que me conhecer. Então, é quem somos, quem eu sou, de onde somos e o que nos define como pessoa. Achei interessante, o Espírito de Deus me fez lembrar agora de uma passagem do profeta Jonas. Quando o profeta Jonas está fugindo, porque Deus o envia para Nínive e ele foge para Tarsis, e você conhece a história, e Deus envia uma tempestade, e o navio quase vai a pique, quase vai afundar. Quando aqueles passageiros daquele navio descobrem Jonas dormindo no porão, qual é a primeira coisa que eles dizem para Jonas? Eles dizem assim, eles fazem uma pergunta para Jonas: quem é você? Ou seja, ele estava perguntando qual era a identidade de Jonas. Quem é você? De onde você vem? Tem 4 perguntas ali para Jonas. Quem é você? De onde você vem? Quem é o seu povo? E qual é o seu Deus? Eles fizeram 4 perguntas a Jonas. Então observe que essas 4 perguntas que eles fazem a Jonas, eles querem identificar quem é aquele rapaz, aquele homem que está lá dormindo naquele porão, enquanto aquele navio está quase afundando. Eles querem conhecer e saber qual é a identidade de Jonas. Quem é você? De onde você está vindo? Qual povo você pertence? Quem é o seu Deus? E aí eu fui procurar várias definições, além dentro das ciências humanas, e eu encontrei uma definição do pai da psicanálise, de Sigmund Freud, é o pai da psicanálise. E ele disse o seguinte, falando sobre identidade, ele dá a seguinte definição: é a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a outra pessoa. Nosso eu é quem eu sou, é a minha identidade. Nosso eu tem origem sempre num laço identificatório inconsciente com outro, a partir do qual serei capaz de me identificar e construir um eu através desse outro que está em relação comigo. Qual é a primeira pessoa com quem nós identificamos quando nós nascemos? Quem é, irmãos? Nossos pais. E os nossos pais, quando nós nascemos e vamos crescendo, são as primeiras pessoas com quem nós estamos ligados afetivamente. A forma como nós convivemos com nossos pais e como nós somos criados
forma quem nós somos, forma o nosso eu. Porque nós estamos ligados afetivamente a esta pessoa, ou seja, ao nosso pai, a nossa mãe, que vai identificando um eu inconsciente, que vai nos formando de forma que, mesmo quando nós nos tornamos adultos e até casamos, nós levamos para o casamento traços identificatórios que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. E eu achei interessante esta definição, porque levando para o sentido espiritual, para o mundo espiritual, com quem nós estamos ligados afetivamente? Com quem, irmãos? Com Jesus. Estamos ligados afetivamente com Cristo. Se nós estamos ligados afetivamente com Jesus Cristo, então o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está formando em nós um traço identificatório que está construindo o nosso eu através desta pessoa com quem nós nos relacionamos, que é Jesus Cristo. Então, quanto mais eu me relaciono com Jesus Cristo, mais parecido com Jesus eu vou me tornando, porque eu tenho um laço afetivo com Jesus Cristo. E se eu tenho um laço afetivo com Jesus Cristo, eu estou formando através de Jesus Cristo a minha identidade de filho de Deus. Você tem uma identidade, porque você nasceu numa família, você nasceu numa cidade, você tem um registro de nascimento, mas aqui eu estou falando espiritualmente, né, jovem? Espiritualmente. Nós vamos formando uma identidade com Cristo, à proporção que nós vamos tendo uma vida afetiva com Ele. Então, quanto menos o crente se relaciona com Jesus, menos afetividade, ou menos traços de Jesus ele vai ter, ou ela vai ter na sua própria vida e na sua identidade espiritual. Por isso que colocamos aqui, no nosso caso aqui, o outro com quem temos uma ligação afetiva, e que de forma consciente ou inconsciente temos um laço identificatório, a partir do qual estou construindo o meu eu, porque ele está em um relacionamento direto comigo. Este outro é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Paulo, ele vai dizer acertadamente acerca dele na sua carta: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Paulo se identificou tanto com Cristo, Paulo se entregou tanto a Cristo, ele viveu tanto para Cristo, que num determinado momento da sua vida relacional com Cristo, Paulo diz: para mim o meu eu não vale nada se Jesus não tiver a primazia, é Ele quem vive em mim. O meu eu é comandado por aquele com quem eu me relacionei de forma tão profunda, que é com Ele que eu me identifico. Irmão, isso aqui é muito sério. É justamente isto que o apóstolo Paulo está transmitindo quando escreve o capítulo 1 que nós lemos nesta noite. Agora veja bem, não tem, diga comigo, não tem como se identificar com Deus se primeiro não estivermos identificado com Cristo. Com Cristo. Esse outro aqui que Freud falou, e a definição dele foi, ele casa com a definição bíblica. Esse outro é Cristo, porque ninguém pode ir a Deus se não for por Cristo. Então, se eu quero me identificar com Deus, eu preciso primeiro me identificar com o Filho dele, ter uma vida relacional com Jesus Cristo de Nazaré, com Jesus Cristo. Veja que o texto que nós lemos, o capítulo de número 1, Paulo, ele está orando, ele está fazendo uma oração, e a oração de Paulo expressa em 11 versículos, mostra-nos o que Deus fez por nós através de Cristo.
Eu quero que você fique aí, porque nós vamos ficar só no capítulo de número 1, então fique com sua Bíblia aberta aí. Em Efésios, no capítulo 1. Ele vai mostrar aqui do capítulo 3, Paulo vai mostrar do capítulo não, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo, ele vai mostrar-nos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E aí nós vamos ver aí, ó, versículo 3. Identifica aí o versículo 3. O versículo 3 vai dizer assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que Deus fez por nós através de Cristo? Primeiro, o texto vai dizer que Ele nos abençoou em Cristo. E Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E essa é uma problemática na vida da grande maioria dos crentes. Porque por não viver uma vida relacional com Cristo, esta pessoa também não participa de todas, olha o pronome de intensidade, todas as bênçãos espirituais em Cristo. Irmão, a Bíblia quem está dizendo que todas as bênçãos espirituais pertencem a nós através de Jesus Cristo. E por que às vezes nós não as temos? Porque justamente falta esta vida relacional com Ele. Mas o texto, Paulo está dizendo aqui que em Cristo Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Que mais? Versículo 4. Ele nos escolheu em Cristo, nele, diz aqui, como também nos elegeu nele. Nele aqui é Cristo, nele. Paulo está falando de Cristo. Como também nos elegeu nele. O que tem, irmã, na sua palavra no lugar de elegeu? Mas viu, Simone? Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Nos escolheu nele. Para sermos dele. Só aí mesmo. Então veja que Ele nos escolheu nele. Eu fico maravilhado. Eu estava orando aqui na oração, aqui antes de começar o culto. É mais de 28 mil habitantes nesta cidade. Quem Deus escolheu para adorar a Ele aqui neste lugar? Juntando todas as igrejas evangélicas do Prata, nós não somos a maioria nesta cidade. Vai sair agora o resultado do censo. Eu estou esperando o resultado do censo 2022 para nós sabermos o número de evangélicos no Prata. Mas eu acredito que se juntarem todas as igrejas do Prata, não dá uns 3 mil membros, 3 mil crentes, 4 mil crentes. Vamos deixar pensar que dá 3 mil crentes. Então, se existe 28 mil habitantes, porque já saiu o censo de 2022, para o total de habitantes, deu 28 mil e alguma coisa. Então, de 28 mil, se nós tivermos 3 mil, de 28 mil, Deus escolheu você, elegeu nele, para servir a Ele e adorar o nome de Jesus. Não que Deus não ame aqueles que ainda não estão aqui, porque Deus morreu por todos. Mas a Bíblia diz, Paulo diz, quem creu na nossa pregação? E também diz que nem todos crerão no Evangelho, nem todos crerão. Apesar de nós termos que pregar para todos, nem todos irão crer no Evangelho. Então Paulo está dizendo que Deus nos abençoou nele, Deus nos escolheu nele. No versículo 5 diz que Ele nos elegeu nele. Diz que nos predestinou para filhos de adoção. Eu acredito que deve ser eleger aí na linguagem da irmã. Leia, irmã, por favor. Versículo 5? É o versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Agora tá bom. Muito bem. Deus, olha, veja bem que a tradução da irmã, Deus já tinha nos escolhido. Depois eu vou explicar esse negócio de predestinação, né? Porque não é predestinação para uns vão para o inferno e outros vão para o céu. Não é nesse sentido. Não é predestinação no sentido de Deus eleger. Todo crente tem que aprender a doutrina da predestinação, o que é predestinação, o que é eleição. É diferente. Então está dizendo que Ele nos elegeu nele. Depois, versículo 6. Foi dele que derramou graça sobre nós. Está no versículo número 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ou seja,
Foi dele que derramou graça sobre nós. Deixa eu correr aqui porque não é o ponto mais importante da mensagem de hoje. Versículo 7. Foi nele que nos deu a redenção. Está escrito aqui: em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Foi nele que estabeleceu o seu plano, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, com a intenção de fazer em Cristo convergir todas as coisas, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aqui eu descobri um pensamento importante nesse versículo, porque a gente prega, a gente canta, a gente chora, e a gente diz assim: nós vamos herdar o céu. Quando você for para a eternidade, você vai herdar só o céu, meu irmão? Sim ou não? É só o céu que você vai herdar? É ou não? Vocês estão com dúvida? Porque tem crente que acha que é. Leia aí, irmão, por favor, o versículo. O que diz? Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. No céu e na terra. Então, quando nós formos herdar com Cristo, nós não vamos herdar só o céu, nós vamos herdar com Ele tudo o que Ele também herdou. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória melhor, mas você não entendeu, tudo bem. Paulo vai falar isso no Romanos capítulo 8. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós vamos herdar o céu, vamos herdar o universo, o novo céu, a nova terra. Tudo Deus fez convergir nele, para que nós juntamente com ele possamos herdar todas as coisas. Glória a Deus. Isso é tremendo. O que mais? Conquistamos nossa herança nele, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12, depositamos nossa esperança nele, está escrito versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo. E por último, nos versículos 13 e 14, em Cristo fomos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Ou seja, se você diz que é crente, mas você não tem o Espírito Santo, sinto muito, você é só crente. Porque o crente que é crente, ele também é selado. Aleluia. Selado, como penhor, como um sinal de que ele pertence a Deus, de que ele pertence a Cristo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Agora, vamos para a coluna, pode ler. Está falando assim, ó: e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Eita. Eu vou falar no final o que é selo. Justamente uma das coisas é propriedade. Colocou em você a sua marca de propriedade. Tremendo, né? Então todas essas coisas Deus nos deu em Cristo. Quem não tem Cristo também não tem essas coisas. Você pode ser crente, você pode ter carteirinha. Minha carteirinha aqui, pastor, 100 anos de crente. Não resolve nada. Se essas coisas aqui que nós vamos falar, você não tiver vivido, meu irmão. Então vamos lá. Quais são os passos ensinados por Paulo para adquirirmos a identidade de filhos? Quais são os passos ensinados por Paulo para que adquiramos a identidade de filho? Quer dizer, a pessoa fala assim: eu sou crente, pastor, eu sou filho de crente, eu nasci na igreja. Não, se não passar por a palavra, pelo que a palavra está dizendo para se tornar filho, pode ser arcanjo, irmão, não vai resolver nada. Então, quais são os passos ensinados por Paulo para adquirirmos a identidade de filho? Primeiro passo, diga comigo, primeiro passo. Vamos lá para o versículo de número 7. Leia aí, irmão Simone, versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Olha só, tem 3 palavras aí.
importantíssima, que todo crente precisava conhecer de cor. Hoje eu postei uma frase, porque é uma realidade dos dias de hoje. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que se eu sentasse com uma grande maioria dos crentes que estão aqui nesse culto, e eu dissesse para ele: irmão, sente aqui comigo e me mostre quais são os principais pontos da doutrina da salvação, ia ter muita gente que não ia saber falar. Nós estamos estudando aqui administração eclesiástica, e na aula de ontem dizia como se tornar membro de uma igreja. E na aula dizia assim, que uma igreja nunca pode tornar uma pessoa membro dela se essa pessoa não tiver um alto padrão de relacionamento, de santidade e de conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Mas hoje o que é que nós temos? Uma geração de crentes que, se você sentar com ele e perguntar: meu irmão, me diga por que você é salvo, o que é que ele vai dizer? Que eu não quero ir para o inferno. Então a grande maioria das pessoas hoje estão servindo a Deus, não é porque aprenderam sobre a salvação, é porque estão com medo de ir para o inferno. E este não é o motivo pelo qual nós devemos servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus com medo de ir para o inferno. Nós temos que servir a Deus por amor a Ele. E a Bíblia Sagrada diz que só quem ama a Deus de verdade oferece para Deus um culto voluntário e um culto por amor, não por medo de ir para o lago de fogo e por medo de ir para o inferno. Então existem 3 palavras que dava para ministrar um ano sobre elas 3 aqui nesse versículo que a irmã leu. Diz o texto no versículo 7: em quem temos a redenção. Diga comigo: redenção. Depois diz assim: perdão de pecados pelo sangue. E depois diga: riquezas da sua graça. Então tem 3 palavras aqui: redenção, perdão de pecados e riqueza da graça de Deus. Vou dar uma rápida explicação. O que é redenção? A irmã já leu ali na tradução. Ser redimido é ser comprado de volta. Remir é tomar de volta. Remir é comprar de volta. Então o que aconteceu lá no Éden? No Éden, Adão, com seu pecado, nos vendeu para o pecado e consequentemente para o diabo. Todos nós éramos escravos do pecado. Eu digo éramos, aqui agora, no presente, a partir do princípio que todos nós que estamos aqui nascemos de novo e não somos mais escravos do pecado. Partindo desse princípio, aí cada um faz sua própria avaliação. Mas todos nós fomos vendidos ao pecado, estávamos vendidos ao pecado. Paulo, antes de se converter, o que ele disse de si mesmo? No capítulo 7 de Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Porque quanto estar em mim fazer o bem, em mim está o querer fazer o bem, mas eu não consigo fazer, porque quando eu quero fazer o bem, aí o pecado que está em mim prevalece. Paulo está falando da condição dele antes de ter um encontro com Jesus. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E quando eu quero fazer, aí o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Por que Paulo diz isso? Porque todos nós estamos escravos do pecado, vendidos ao pecado. Toda pessoa já nasce condenada ao inferno. Todo ser humano já nasce em pecado. Mas o que Jesus Cristo fez? Jesus foi lá e te comprou. Ele te remiu. Oh, glória ao nome de Jesus. Por isso que o texto vai dizer aqui: em quem temos a redenção. Ou seja, não foi nós, mas foi Ele que nos redimiu, que nos comprou de volta. Todo estudioso da doutrina da redenção, porque tem a doutrina da redenção, da santificação, da regeneração, que são as doutrinas da salvação.
dentro da doutrina da regeneração, todos os teólogos usam a expressão de que todos nós estávamos como que estivéssemos sendo vendidos numa praça de escravos pelo diabo. Jesus foi lá e pagou o preço. Disse: não, eu quero comprar este aqui pelo poder do meu sangue, eu quero remi-lo, comprar. Então, redenção, nós fomos comprados. Agora, mesmo depois que nós fomos comprados, quando nós viemos para Cristo, quando Ele nos comprou, nós viemos para Ele com a dívida impagável, fardos e fardos de pecados que estavam sobre nós. Então, mesmo comprados, mesmo Jesus pagando o preço por nós, nós ainda estávamos em pecado. Aí que Jesus fez? Aí diz aqui: nós recebemos o perdão do pecado pelo seu sangue. Jesus diz: eu te comprei e você já não me deve mais nada. Eu vou pagar pelo preço que é o meu sangue. Oh, glória ao nome de Jesus. E quanto é que eu devia a Jesus, pastor? Devia o que você não pode pagar. Porque na parábola do credor incompassivo, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o rei perdoa os seus pecados, ele não perdoa aquele que devia menos do que ele. A sua dívida, fazendo uma conta por cima, equivalia a 150 anos de dívida. Me diga uma coisa aqui: quem é que consegue viver 150 anos só pagando uma dívida? Nem 150 anos ninguém está vivendo mais. Então, lá na parábola do credor incompassivo, quando o rei perdoa aquele mordomo infiel, o rei está perdoando uma dívida impagável. O que Jesus quer ensinar para nós é que Ele está dizendo: eu perdoei uma dívida que você não podia pagar para mim, então você deve perdoar o seu irmão que deve muito menos a você. Quando você está congregando com ele na mesma igreja, perdoe o seu irmão, porque a sua dívida com ele é bem menor do que a dívida que você me devia. Porque o preço dessa dívida qual foi? O sangue. E não foi qualquer sangue. Porque Paulo vai escrever aos Romanos dizendo no capítulo 8 que pode ser que alguém ouse morrer por um justo, mas ninguém ousaria morrer por um injusto, pelo ladrão, pelo assassino, pelo pecador. Mas Jesus veio morrer pelo pecador, pelo ladrão, pelo assassino, pela prostituta. Ele veio morrer por todos os pecadores. E o que nós fizemos, pastor, para merecer isso? O que você fez? Nada. O texto vai dizer aqui, ó: pela riqueza da sua graça. Me explique, meu irmão, nesta noite. Eu desafio o maior teólogo do mundo a explicar a graça de Deus. Explique a graça. Explique a graça. A Bíblia diz: pelas riquezas da sua graça. Ninguém, você pode estudar sobre a graça, você pode se aprofundar, mas nunca ninguém vai um dia conseguir explicar a grandeza da graça de Deus. Nenhum de nós estamos aqui porque é bom, porque presta, porque merece. Nós só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Fomos alcançados pelas riquezas da sua graça. Aleluia. É por isso que a gente canta lá no 205, né? Graça, graça. Pelas riquezas da sua graça. Não foi porque nós merecemos, porque somos bons. O homem melhor que está aqui esta noite é o pior, no sentido de ser salvo em relação a Cristo. Isaías vai dizer: as vossas justiças são como trapos de imundície. Eu já expliquei aqui para vocês, né, o que é trapos de imundície. Os trapos de imundície eram os pedaços de pano que as mulheres usavam para ajudar no período menstrual. Que hoje tem, mas os absorventes são evoluídos. Mas naquele tempo eram os trapos de imundície. Não precisa ter vergonha com isso, você já sabe, todo mundo sabe disso, né? Então não tem que ter vergonha. A mulher, quando estava no seu fluxo menstrual, ela não podia nem tocar em nada. Onde ela sentava ficava impuro, segundo a lei. E às vezes ela tinha que usar os panos. Naquele tempo usava pano para ajudar a estancar.
ou passar o seu período menstrual. A Isaías está dizendo assim: o homem mais justo da terra, diante da justiça de Deus, a sua justiça é como aqueles panos de trapos de imundície. Então isso significa que nenhum de nós está aqui porque merece. Todos nós só estamos aqui porque um dia a graça do Todo-Poderoso nos alcançou. Então, o primeiro passo para se tornar filho é que a pessoa tem que ser redimida. Não adianta você dizer que eu sou crente, mas vive lá no pecado, vive bebendo, vive mentindo, vive roubando, vive enganando. Você não foi redimido, irmão. Não tem como. Porque para ser comprado, ser redimido, você vai ver aqui, você recebeu o perdão pela graça de Deus. Depois que eu fui redimido, Deus me perdoou pela sua graça. Qual é o segundo passo para eu alcançar a identidade de Deus? Está no versículo 5. O que diz aí no versículo 5, irmão Vicimone? Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deus já tinha resolvido que nos tornaria seus filhos. Mas a palavra aí, eu vou ler aqui, é adoção. Versículo de número 5. Diz aqui, ó: e nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo, filhos de adoção, por Jesus Cristo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você nasceu aqui na terra, você nasceu filho de Deus? Não. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Quem era, pastor, o filho de Deus, o único filho de Deus? Abre aí, João 3,16. João 3,16. A irmã vai ler. Vamos ver, Simone, quando achar pode ler. Estou ensinando Bíblia. Que às vezes tem gente que só gosta do movimento, do reteté, né? Mas não sabe nada de salvação. Então tem que conhecer salvação para conhecer poder. Se conhecer poder, sem conhecer salvação, não adianta. Pode ler. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Seu quê? Seu único filho. Então Deus tinha quantos filhos? Só um. Deus só tinha um filho. Um único filho, pode ler. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pronto. Deus amou, está na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus só tinha um filho e era Jesus. Agora, quando Deus nos amou, o que Ele fez para nos adotar nesta família? Deus disse assim, eu quero uma família maior, e eu vou adotar uma multidão de filhos nesta família. Eu estou parafraseando aqui o texto. Mas para adotar uma multidão de filhos nesta família, meu filho tem que morrer, para que através dele eu possa cumprir a minha lei, trazendo filhos à adoção. Quer ver? Ler aí, irmã? João capítulo 1, versículo 9 e 10. 9 e 10. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Continue aí, vamos ver se chega onde. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aí. Ele veio para o seu país, na tradução da Média, veio para os que eram seus, os seus não receberam. Mas aqueles que o receberem, Deus deu o direito. Direito aí, irmão, é uma linguagem, como é que chama a linguagem do direito? Jurídica, é uma linguagem jurídica. Não é direito no sentido de eu mereço, não. A palavra direito aí, deu-lhes o direito
está falando de um processo de adoção. Então, todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus é quem? Quem recebe Jesus. Não é quem diz que é, mas é quem o recebe. Então, para ter identidade de filho, primeiro tem que ser redimido, tem que ser perdoado pela graça e adotado na família de Deus. Eu coloquei aqui, o que é uma adoção? É o processo afetivo legal por meio do qual uma criança passa a ser filho, seja de um adulto ou um casal. Aceitação espontânea de uma pessoa como parte integrante da vida de uma família, de uma casa. Então, a adoção é um processo legal em que uma família ou uma pessoa decide adotar alguém como membro daquela família, através de um processo legal. Outra definição: aceitação espontânea de uma pessoa como parte integrante da vida de uma família e de uma casa. Então, só Jesus era filho, e todos os que foram aceitando Jesus como Salvador, Deus foi adotando na família de Deus. Preste atenção uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez uns crentes que nunca aprenderam sobre isso, nunca foram ensinados, talvez vai escandalizar, mas eu vou dizer. Deus, ele tem uma igreja, sim, mas existe um projeto maior. O projeto de Deus não é só formar uma igreja, o projeto de Deus é formar uma família. Família. E eu posso, se você quiser, ministrar aqui depois uma doutrina só sobre a família de Deus. É uma família. O projeto de Deus é constituir uma família de salvos, uma família de santos. Mas para fazer parte da família de Deus, tem que passar pelo processo de adoção. Vamos ver aí, abra aí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 14. Olha o que diz. Meu Deus do céu, já é 8. Deixa eu falar. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Acharam, irmãos? Diz aí, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de quê? De adoração. De adoção espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. O Abba é uma palavra hebraica que significa papai. Ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, o Espírito Santo me leva a chamar Deus de pai, de papai, meu papaizinho. Aleluia. Porque esse Espírito nos adotou na família de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Olha o versículo seguinte: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Espírito, a letra primeiro, o Espírito está com E maiúsculo, Espírito Santo, Espírito do homem. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de... Eu não consigo acreditar num crente que aceita Jesus e não tem certeza da salvação. Porque aqui está dizendo que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, irmão, para onde eu vou? Eu vou morar com o meu papai, na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Lembra que o filho pródigo mais velho ficou em casa e disse para o pai: pai, eu estou contigo, o senhor nunca me deu um cabrito para eu guisar com meus amigos. Aí ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Oh, bendito seja o nome de Jesus.
Pastor Arnaldo, então se eu não era filho, eu era o quê? Abra aí, Efésios capítulo 2. Se eu não era filho de Deus, eu era filho de quem? Ei, irmão, que tem de crente enganado, não é brincadeira. Se eu não era filho de Deus, eu era filho de quem? Efésios capítulo 2, abra aí, e versículo 3. Acharam? Vamos ler o 1 e o 2 para você entender o 3. Diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera em quem? Opera em quem, irmãos? Nos filhos de quem? Da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o verbo agora. E éramos, está no passado, porque agora nós não somos mais. Mas, e éramos o quê? Por natureza, filhos de quem? Da ira. Então, quem não é filho de Deus é filho de quem? Era filhos da ira de Deus. Era alvos da ira de Deus, como os outros também. Um dia eu preguei uma mensagem aqui há muitos anos atrás, muito tempo, lá quando eu cheguei aqui, sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí no outro dia, na semana, veio um irmão aqui brabo comigo, brabo. Então quer dizer que eu era filho do diabo quando eu não estava na igreja? É claro que eu não fui dizer que era, né? Para ele não desviar. Mas biblicamente, lá em 1 João, João fala só de duas filiações. Ele diz os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhos da ira. Amém? Pronto, vamos correr aqui porque já deu 9 horas. Eu nunca vi um relógio passar tão rápido como o de hoje. 3 coisas que no texto nos identifica como filho. Pronto. Nós falamos aqui os passos ensinados por Paulo para nos dar identidade de filho. Então, ser redimido, ser perdoado, alcançado pela graça, adotados na família de Deus. Amém? Pronto. Agora nós precisamos ter uma identidade. Porque não adianta eu dizer aqui, eu sou crente. Não, agora tem que termos alguma coisa que nos identifica, né? Hoje aí fora, como é que sabe que se identifica se uma pessoa é filho ou não, quando tem desconfiança? DNA. Vamos para o DNA. É porque o nariz aqui não está muito parecido com o meu, não. Entendeu? Vamos para o DNA. Então existe agora nós vamos ver o que nos identifica. Amém? Então pronto. 3 coisas no texto que nos identifica como filho. Eita Jeová. Versículo 4. Lê aí, irmã Simone. Capítulo 1, versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Pronto. A tradução da irmã, ela é bem mais contemporânea, mas aqui diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível. Primeira coisa que identifica se uma pessoa é filho de Deus ou não: santo e irrepreensível. Então, meu irmão, você pode dizer que é crente, mas se você é mundano, se você vive fazendo as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo, sinto muito te dizer, mas você está equivocado. Porque o texto vai dizer que uma das identidades do Filho de Deus é o quê? Santidade. Segunda coisa, santo e irrepreensível. Eita Jesus. Santo e irrepreensível. E aí é uma conjunção aditiva, né? Porque irrepreensível significa sem culpa,
sem que você tenha algo que te repreenda quando você comparecer diante de Deus. Então, existe o processo para ser adotado, e agora existe o modo como identifica se essa pessoa é filho. E uma delas é ser santo, irmão. Santo e irrepreensível. Aqui diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Fala aí para o irmão que está do seu lado, tem que ser santo, irmão. Diga aí para ele, nem que ele ache ruim, não vai entrar no céu de qualquer maneira não. Diga para ele. Eu só estou pregando, porque 1 Pedro 1:13 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz em Hebreus 14:12: segui a paz com todos e a santificação. Ou seja, irmão, quando você vai ouvir mensagem no YouTube, eu quase aqui desafio você. Quando você abre lá, se aparece mensagem sobre santidade. Parece? Porque não estão mais pregando sobre santidade, não estão mais ensinando sobre santidade. A grande maioria dos pastores hoje, eles estão preocupados em encher igreja, é manter as pessoas na igreja para elas não sair, para que elas não levem os dízimos dela com elas. Mas não adianta qualquer pastor ter uma igreja cheia de crente e ir para o inferno com todo mundo. Todos nós pastores, obreiros que estão aqui, você que está aqui, nós temos que pregar santidade e temos que viver santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que tem de pastor, e agora eu vou tocar na nossa, que está colocando a mão na cabeça dos outros, aí cobrindo o pecado, afagando o pecado, escondendo o pecado. Mas a Bíblia diz aqui que uma das identidades do Filho de Deus é santidade, santo e irrepreensível. Eu disse aqui, cargo não salva ninguém não. O meu cargo de pastor não vai me salvar não. Vai ficar muito pastor no arrebatamento, irmão. Já morreu muito pastor que fizeram o culto fúnebre e achando que ele está no céu, está no inferno. Porque não é título que dá salvação, é santidade. Santidade ao Senhor. Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode tocar bonito, pode fazer bonito, pode trabalhar na igreja, mas Jesus está escrito lá: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em línguas, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha. Jesus diz: apartai-vos de mim, vocês que viviam na iniquidade. Fazia no meu nome, porque é o meu nome que tem poder, mas não tinha santidade na vida. Apartai-vos de mim. É sério, meu irmão. A igreja precisa voltar sobre santidade. Nem que fique só meia dúzia na igreja, porque hoje as pessoas não querem mais ouvir falar sobre santidade. Quando você fala sobre pecado, eles se levantam e vão embora, fica fazendo biquinho, vai embora com raiva. Mas é responsabilidade dos obreiros, dos pregadores, dos pastores ensinar santidade, porque Jesus Cristo disse aqui que uma da identidade do Filho é para ser santo e irrepreensível. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A teologia coach está destruindo o verdadeiro evangelho, porque a teologia coach só ensina os 7 passos para alcançar o sucesso, 6 passos para alcançar a vitória, para ser bem sucedido nos seus negócios. E o povo fazendo isso, mas vivendo em pecado, tomando santa ceia em pecado, vivendo em pecado, transgredindo os mandamentos do Senhor. Tem que ser santo. Primeira coisa para nos identificar como filho. Segunda coisa que nos identifica como filho, falou várias vezes no texto, mas vamos ler no versículo 12. Versículo 12, leia, irmã, viu, Simone? Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Olha só. Vai falar mais de 3 vezes aqui no texto essa mesma frase, ó, com o fim
de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, primeira identidade de um verdadeiro filho, ele é santo e irrepreensível. Segunda identidade de um verdadeiro filho, ele louva a Deus. É assim? Ele louva a Deus? É para louvor. Ele louva a Deus ou é para louvor? Aí não está a diferença. Aí não está a diferença. E aí tem muita gente perdida. Porque tem muita gente que vem na igreja, dá glória a Deus e dá aleluia. Mas a sua vida não é uma vida de louvor a Deus. E é isso que o texto está dizendo. Que a identidade de um verdadeiro filho não é que ele louva a Deus, é que a sua vida é um louvor a Deus. É, meu irmão. E outra coisa que você também precisa aprender aqui: existe uma diferença entre louvor e adoração. Existe muita gente até dando louvor, mas não está dando adoração. Porque o que é louvor? Se você for no dicionário, louvor é falar bem, elogio. A definição da palavra louvor é elogio. Então, quando você diz Deus é bom, o que você está fazendo? Você está elogiando a Deus. Mas quando você diz o Sérgio é bom, o que você está fazendo? Você está também louvando a bondade dele. Agora, a adoração, irmão, é culto. A definição da palavra adorar é procrastineio, é prostrar-se e oferecer culto. Então nem todo mundo que louva adora. Só que o verdadeiro filho, ele não louva. O verdadeiro filho, a vida dele é um louvor a Deus. Aleluia. No trabalho, ele não trabalha pelo salário, ele não trabalha porque o patrão é bom ou o patrão é ruim. Mesmo que o patrão for ruim, ele diz: eu vou fazer porque o meu trabalho louva a Deus. Eu vou para a faculdade e eu vou ser fiel porque o meu testemunho louva a Deus. Eu não vou falar palavrão e nem maldizer, porque as minhas palavras, quando saem da boca, louva a Deus. Eu vou vestir uma roupa que glorifica o nome do Senhor, porque não é o meu corpo, louva a Deus. A vida dele é um louvor. Ei, meu irmão, tem muita gente equivocada e vai falar várias vezes nesse mesmo texto, para louvor da sua glória. Ele vai dizer no versículo 14 a mesma coisa. Ele diz aqui no versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. 3 vezes para louvor da sua glória. O que Paulo está falando? Que quem foi salvo, adotado na família de Deus, ele vive a vida para louvar a Deus. É no monte ele louva, no vale ele louva, na bonança ele louva, na dificuldade ele louva, na prova a sua vida é um louvor, na vitória a sua vida é um louvor. Paulo fala: quer comamos, quer bebamos, quer morramos, façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória dele. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista diz no Salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Os meus pés bendigam, as minhas mãos bendigam, o meu ouvido bendiga, os meus olhos bendigam, os meus lábios bendigam, tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Pergunta aí de novo para o irmão que está do teu lado: a tua vida é um louvor a Deus, meu irmão? Oh, aleluia. Vamos encerrar, o tempo já passou. Estou ensinando aqui, porque se você não aprender a ser filho de Deus, meu irmão, às vezes você vai ficar 40 anos na igreja, e quando a trombeta vai tocar, você vai ficar, ou vai morrer, e você pensando que vai subir e vai descer. Eu vou para um lugarzinho refrescado, aí quando eu descer para um lugar, é só fogo. Não se engane não, que Deus não tem esse negócio: eu fui com a cara desse, isso aqui vai para o céu. Não fui com a cara, não. Tem que ter identidade de filho.
Identidade de filho é santidade. Identidade de filho é que a vida é para um louvor a Deus. Quando você negocia direito, porque sua vida é um louvor a Deus. E assim por diante. Eu não tenho mais tempo de falar não, mas é Bíblia. E a última, terceira coisa que nos identifica como filho. Leia, irmã Simone, versículo 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdade, a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação de vocês que creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Olha aí. Deus fez tudo isso. E aí Deus disse assim: agora, para todo mundo ficar sabendo, tanto no mundo humano como no mundo espiritual, que você pertence a mim, eu vou colocar uma marca em você. Essa marca é o sinal de propriedade de que você pertence a mim. E essa marca é o meu Espírito habitando em você, como certeza de que um dia você serve a mim na terra, mas um dia você vai estar comigo para sempre no céu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então a terceira coisa que nos identifica como filho é o selo. O selo autentica e vincula a autoridade a quem pertence. Ele transmite a autoridade, estabelece autenticidade, validade e veracidade ao documento. Quando você compra um celular ou qualquer coisa aí na loja, que vem numa caixa, o que que tem lá? Tem um selo de garantia, né? Foi fabricado. A Samsung fabricou um celular. Mas a Samsung, ela não pode mandar o celular que ela fabricou direto para a loja para vender. Sabia disso? Aquele celular vai para o setor de inspeção, que no nosso caso aqui no Brasil é o Inmetro, mas existe um selo global chamado ISO 9001, que é um selo de qualidade. Toda empresa que tem o selo ISO 9001 pode vender seus produtos em qualquer parte do mundo, porque o selo ISO 9001 é um selo de qualidade. Significa que aquele produto tem referência e que você pode comprar. Mas se você foi comprar um produto na loja e a caixa estiver violada, você vai confiar que aquele produto é verdadeiro? Que alguém não bulinou, como diz nós, bulinou no negócio? Malinou? Defraudou? Pois assim também é na vida espiritual. Só pertence a Deus quem tem selo, meu irmão. Quem não tem, é a Bíblia quem diz. Porque o selo identifica. Abra aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2, 19. Irmã, leia, irmã. Segunda Timóteo 2,19. Aleluia. Eu vou ler aqui, depois a irmã lê. Diz assim, ó: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece, irmão. Não adianta aqui dizer, Deus sabe quem é. E por que Deus conhece? Pelo selo. O Senhor conhece os que são seus. Então, quando eu falo sobre selo, eu digo: você, nós andamos aqui na Rua do Prata e ninguém vê uma marca na minha testa e nem na sua testa. Ninguém vê. Não dá para saber. Só que no mundo espiritual, o mundo espiritual sabe.
Quando os demônios estão transitando para lá e para cá nessas ruas do Prata, e você está lá, um crente, ele sabe, ó, aquele lá tem selo. Olha lá, o selo do homem lá de cima está na vida dele. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu aqui, meu irmão, nessa igreja eu posso dar um de santo, eu posso dar um de não sei o que, eu posso dar um que tem a auréolazinha na cabeça, mas o mundo espiritual está olhando lá de cima e ele sabe quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. E Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Porque o texto está dizendo, Deus conhece aqueles que são seus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. O selo representa autenticidade, autoridade e propriedade. É a garantia. Irmão, Deus é tão bom. Vocês já me ouviram falar muito nisso. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Ele pagou com um preço altíssimo, que foi o seu sangue. Nós viemos para Ele. Agora nossa conta estava zerada, porque Ele pegou nossos pecados, lançou nas profundezas do mar e não olha mais para trás. Então, eu já falei aqui umas dezenas de vezes em 20 anos, vou dizer de novo. Se você aceitou Jesus de verdade, nasceu de novo, foi comprado no sangue de Jesus, não permita Satanás colocar o dedo na tua consciência para te acusar do teu passado. Quando Satanás quiser te acusar do teu passado, mostre o futuro dele. Diga para ele: Satanás, você não pode acusar o meu passado, porque o meu passado foi perdoado pelo preço do sangue de Jesus. Mas agora eu vou apontar o teu futuro, e o teu futuro é no lago de fogo, mas o meu futuro é no céu de glória com Deus Todo-Poderoso. Eu não estou nem aí para o meu passado, porque eu sei que Jesus já perdoou meu passado. Tem crente que não consegue servir a Deus porque o diabo fica colocando o dedo na consciência dele. Ah, você não pode ser crente direito, Deus não te ama porque você fez isso, você fez isso, ele fica acreditando. Meu irmão, você não conhece a Bíblia não? Jesus já purificou você de todo o pecado, te perdoou de todo o pecado. Ele já pagou o preço por você na cruz do Calvário. E tem uma coisa, Deus é tão bom que Ele falou assim: não, a conta do meu filho está zerada, eu vou depositar na conta dele. E eu vou depositar logo, é meu Espírito Santo. Deposita. Não está no texto, no versículo, nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Amém? Deixa eu dizer uma coisa que nós vamos orar. A maioria dos puritanos, quem eram os puritanos? Os puritanos foi um grupo de crentes e pregadores que surgiu na Europa, porque estava tendo um desvio muito grande. Os pastores às vezes passaram a discutir teologia, e aí foram se desviando, começaram a beber, se embriagar, fumar, e aí surgiu um grupo de puritanos na Europa, que eram aqueles que viviam uma vida de santidade. Eles acreditavam que uma pessoa pode crer e mesmo assim não ser selada com o Espírito Santo. A pessoa pode crer sobre a influência do Espírito, mas não ser selada com o Espírito. Crer nos torna, diga comigo, crer nos torna filhos de Deus em Cristo. Agora diga: ser selado, autentica que somos. É isso aí. Fique de pé comigo. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, pode murmurar, meu irmão, pode murmurar, não tem problema não. Mas é isso aí mesmo. É isso aqui que nós pregamos, é Bíblia. Não adianta, isso aqui é Bíblia, palavra. Vamos orar, feche seus olhos. Se você ainda não teve uma experiência real com Deus, Deus quer te dar essa experiência de filho. O Espírito, segura só um pouquinho. O Espírito Santo não quer que nenhum de nós saiamos daqui esta noite com dúvidas. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Não, se você é filho, você precisa sair desta noite aqui sabendo: aconteça o que acontecer, eu sou filho de Deus. Ele me comprou com seu sangue.
E Ele me selou com seu Espírito. Você pode não morar na melhor casa do prata, não ter o melhor salário do prata, você pode não ter o melhor carro do prata. Isso não é a maior riqueza. A maior riqueza do mundo é o Espírito de Deus habitar na tua vida. É você ser selado pelo Espírito Santo do Senhor. É você ter certeza que aconteça o que acontecer, você vai morar com Deus no céu. Porque talvez você, eu e você, nós não façamos parte do arrebatamento. Mas se Deus voltar para você hoje, para onde você vai? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Fale com Deus. Eu posso sirva a Deus por amor e não por medo de ir para o inferno, irmão. Peça para Deus nos ajudar para que a nossa vida seja um louvor a Ele. Se eu me humilhar, me ajuda, Jesus, diante do teu altar e sacrificar, que minha vida seja um louvor a Ti. Aquilo que eu não venha de vez em quando ao culto para dar louvor, mas que a minha vida seja um louvor, porque é uma identidade de filho de Deus. Me ajuda a viver uma vida de santidade, porque a santidade é a identidade do filho de Deus. Me ajuda a ser cheio do Espírito, porque selado pelo Espírito é a identidade de filho de Deus. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus, Ele não quer que nós tenhamos uma religiosidade sem conhecimento. Deus quer que nós sejamos e entendamos que somos seus filhos, família dele, adotados na sua família. Ele não quer que nós o sirvamos porque estamos com medo de participar do inferno ou do juízo final. Não! Ele quer que nós venhamos à igreja e o adoremos, porque nós nos sentimos filhos, parte da família de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Se assim for, não o serviremos como se fosse um fardo servi-lo. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque na casa do Pai o Filho tem liberdade. Na casa do Pai o Filho senta no colo, o Filho entra no quarto, o Filho deita na cama. Na casa do Pai o Filho tem intimidade, tem relacionamento. Os seus ouvidos ao meu clamor. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O mais rico da terra está aqui esta noite, redimido, perdoado, alcançado pela graça, participante de todas as bênçãos espirituais, selado pelo Espírito, autenticado como propriedade exclusiva dele. É dado. Minha herança é o teu amor. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você tem uma herança, e essa herança é o universo, é o céu, é a glória, é estar na presença dele, adorando a
dando graças esta noite pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Senhor, aqueles que têm ouvidos espirituais ouviram o que o Espírito falou conosco esta noite. Que o Senhor abençoe aqueles que humildemente receberam a tua palavra, que vão praticá-la, colocar em prática no caminhar e no decorrer da sua jornada. Nos ajuda, Senhor, a nunca perdermos essa identidade que recebemos de Ti, a identidade de filhos de Deus. Porque antes éramos filhos da ira, mas agora fomos adotados na família de Deus através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a conservar o que temos, para que jamais perdamos a nossa herança, Pai. Te pedimos isso esta noite, te dando graças, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão.